Olá, segundo ano. Nessa data de 13 de 4 de 2020, quero apresentar a vocês o tema Teoria Cinética dos Gases. Dentro desse tema maior, quero abordar a propriedade dos gases. Não esquecer que ar quente sempre sobe, ar frio sempre desce. E quero lembrar que todo gás exerce pressão, ou seja, essa pressão significa o somatório das forças nas paredes do recipiente em que está contido o gás. Exemplo, o pneu cheio sustenta o peso do veículo graças à pressão que as partículas do ar exercem em todos os sentidos dentro do pneu. Todo gás possui volume, ou seja, o espaço ocupado pelo gás. E todo gás guarda estreita relação com a temperatura, que é o estado térmico do gás. Todo gás possui massa, que é a quantidade em metros cúbicos ou quilogramas. Por exemplo, quero mencionar o gás oxigênio medicinal, que é medido em metros cúbicos, e que se encontra contido naqueles garrafões grandes ou pequenos usados em hospitais. E ainda o gás butano, que é o gás de cozinha, que é medido em quilogramas. Quero fazer uma observação bastante necessária. São muito importantes as três variáveis: pressão, volume e temperatura, bem como o ambiente onde está contido o gás. Esse ambiente é conhecido como sistema, e daí vem o subtema classificação dos sistemas, e nós teremos o sistema isolado, aberto e fechado. O sistema é isolado quando não permite troca de massa ou de energia. O sistema é aberto quando permite troca tanto de massa quanto de energia, e o sistema é fechado quando permite troca de energia, mas não permite troca de massa. Pois bem, daqui por diante, nosso próximo ponto é transformação do estado dos gases. Essas transformações recebem três nomes: isotérmica, isobárica e isocórica. Começando pela transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti, que diz o seguinte: num sistema fechado, mantida constante a temperatura de determinada massa de gás, o seu volume varia inversamente proporcional com a sua pressão. Pois bem, esse termo isotérmica está dividido em duas partes: iso, que significa mesma, e terma, temperatura. Portanto, é uma transformação que ocorre a temperatura constante, ou seja, diminuindo o volume, a pressão aumentará. Aumentando o volume, a pressão diminuirá. Portanto, o gás terá um estado inicial e um estado final, simbolizados através de uma fórmula criada pelo Boyle-Mariotti, que é P1 vezes V1 igual a PF vezes VF, onde P1 é a pressão inicial, V1 o volume inicial, PF pressão final e VF volume final. Graficamente, podemos representar essa transformação usando os eixos das ordenadas e abscissas, onde no eixo de Y teremos a pressão e no eixo de X o volume em litros. E resultando pela intersecção dos pontos de volume e pressão, nós teremos a formação de uma curva que é chamada isoterma. Portanto, isoterma é a curva na forma de uma hipérbole formada pela variação do volume em relação com a pressão. A segunda transformação que precisamos analisar nessa ocasião é a transformação isobárica. Isobárica significa iso, mesma, e baros, pressão. Essa é chamada primeira lei de Charles Gay-Lussac, que diz o seguinte: em um sistema sob pressão constante, o volume
ocupado por determinada massa de um gás é diretamente proporcional com a sua temperatura. Ou seja, se uma das grandezas aumenta, a outra também aumentará. Haverá igualmente um estado inicial e um estado final, que será representado através da fórmula V1 sobre T1 é igual a VF sobre TF. V1 é o volume inicial, T1 temperatura inicial, VF volume final e TF temperatura final. Graficamente, usando da mesma forma os eixos das ordenadas e abscissas, teremos que no eixo de Y o volume em litros e no eixo do X a temperatura em graus kelvins. Formado pela intersecção dos pontos de volume e temperatura, teremos uma reta que é formada pela intersecção dos respectivos pontos, como já mencionamos, de volume e temperatura. E o nome dessa reta é isóbara, que podemos definir como sendo a reta formada pela variação do volume em relação à temperatura. A terceira transformação é a transformação isocórica ou isovolumétrica. Da mesma forma, o termo iso significa mesmo e córica está relacionada com volume. É chamada a segunda lei de Charles Gay-Lussac, que diz o seguinte: sob volume constante, a pressão exercida pela massa de um determinado gás é diretamente proporcional com a sua temperatura. Ou seja, se uma das grandezas aumenta, a outra também aumentará. Haverá um estado inicial e um estado final, e nós usaremos a fórmula P1 sobre T1 é igual a VF sobre TF. P1 pressão inicial, T1 temperatura inicial, VF volume final e TF temperatura final. Graficamente, usando os eixos de ordenada e abscissas, no eixo de Y teremos a pressão em atm e no eixo do X a temperatura em graus Kelvin. E resultante da intersecção dos pontos de pressão e temperatura, teremos uma reta que é chamada isocórica, que é, como já dissemos, a reta formada pela intersecção dos respectivos pontos de temperatura e volume. Isocórica é, portanto, a reta resultante da variação do volume com relação à temperatura do ambiente. Eu quero dizer que esse conteúdo encontra-se nas páginas 14 a 22 e as atividades estão contidas nas páginas 16, 19 e 24. Boa sorte a todos.